Eu acho que é importante usar o humor para atingir outros públicos. Um exemplo, o programa o Greg News, ele usa o humor para explicar de um jeito mais didático sobre política. Isso atinge públicos mais jovens, adolescentes, até pré-adolescentes. Por exemplo, o brasileiro, ele não consegue analisar um conteúdo, não todos os brasileiros, é claro, mas não é todo brasileiro que consegue analisar um conteúdo tão bruto e chato que seria a política. Eu acredito que as pessoas, elas não assistam tanto à política e não tenham tanto interesse pela política por ser um assunto que lida com a opinião pública, lida com fatores econômicos e números, são conceitos que as pessoas acabam não entendendo no dia a dia e que o humor, ele trata de uma forma cotidiana, rotineira, de assuntos e conversas que as pessoas têm em bares, por exemplo, as gírias, e elas são utilizadas para se dizer, para se falar sobre a política. Eu acho que o humor, ele pode ser muito válido, porque ele facilita muitas vezes o entendimento de certas pautas políticas, mas eu acho que é muito importante saber o limite disso, assim como qualquer coisa na vida, tu precisa de um limite, tu precisa saber até que ponto tu pode ir. Então eu acho que aquele humor exagerado e muito sensacionalista pode prejudicar e pode tornar... Isso pode fazer com que aquela pauta, aquela notícia, aquele assunto político perca um pouco da seriedade e da credibilidade. Eu acho que sempre deve ter um limite, assim, de saber até que ponto se pode ir, até que ponto se pode ultrapassar, mas é muito do ver da pessoa, assim, do seu senso crítico. Como dá pra ver, eu não fui um leitor ávido do Pasquim dos anos 70, né? Mas, pelo que eu tive na minha cadeira de História do Jornalismo com a belíssima professora Ângela Ravazolo, eu via o Pasquim talvez como o recurso deles, principalmente era a sátira, era a ironia, era o humor, sabe? Eles tinham um foco muito grande no humor e talvez foi isso que criou tanto uma aura tão única em volta desse jornal. Eu acho que foi uma proposta muito interessante porque ele instigava, ele buscava olhar com uma outra perspectiva para certos assuntos, então eu vejo como algo positivo. Eu acho que quando você faz, por exemplo, humor, você cria a sátira e você cria a crítica a partir disso. E você também populariza o assunto política, que está na língua de tantas pessoas e pode... Por que não uma pessoa do bar, por que não uma pessoa que mora na periferia não pode discutir política? Eu acho que a sátira aproxima mais a política das pessoas e foi, eu acho que no período de ditadura, Pasquim foi tipo o auge, assim, para qualquer um tipo de jornal que iria usar humor. E até hoje, que a gente vê, por exemplo, na Zero Hora e em outros jornais, que usam a charge como forma de humor, né?